Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 20 de maio de 2026 e estamos juntos mais uma vez, iniciando mais um dia, uma quarta-feira, com a nossa conversa fraterna. Bom dia, Neide, bem-vinda. Vamos lá, pessoal, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Bom dia nesse dia chuvoso no Rio de Janeiro, né? Vamos lá, pessoal. Capítulo 13 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo tem como título Não Confundas. A mensagem evangélica é de Paulo em sua carta ao povo de Roma, capítulo 10, versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. E vamos ver o que Emmanuel nos traz de reflexão sobre esse tema. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal, espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem fórmulas verbalistas, que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não podem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade da falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar o roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante, revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Aqui, Emmanuel nos traz ele nos alerta a respeito dos falsos profetas. Como é que eles podem surgir em nossas vidas? Os falsos profetas podem ser confundidos em nossas vidas em razão das nossas crenças serem direcionadas ao ser humano e não a Deus. Eu não tenho que crer no pastor, no pai de santo, no padre, no sacerdote em geral. Eu tenho que crer no pano de fundo disso tudo. Qual é a essência da religião? É Deus. No nosso caso, nós temos que crer em quem? Em Deus e também em Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, eu sou dirigente de uma casa espírita, eu posso te falar coisas que não tenham coerência, que sejam redundantes, ou redundantes não, que não tenham coerência com a mensagem de Deus, verbalizada por Jesus através de seu Evangelho. Qual é o seu papel? Orar por mim. Pai, o Alexandre está precisando de uma oração, porque não é possível que ele esteja falando isso. Não tem coerência com a mensagem do Cristo. Esse ponto, essa crítica é minha, é sua. Nós não estamos aqui para adorar os homens. O que acontece, meus amigos, é que você bota muita fé
joga toda a sua responsabilidade, a sua fé num ser humano que é falível como você. O padre é um ser humano como eu, como você. Pode ter lá as suas elevações, as suas conquistas morais, que lhe concederam inclusive por mérito aquele cargo religioso, mas ele é passível de quedas, tanto quanto todos nós. Então, se você depositar a sua fé no homem, no padre, o dia que ele falhar, você se decepciona com Deus, ou com a religião, ou com Jesus. E aí você vai ficar danado, você vai ficar mal. Eu tenho uma amiga que ela me disse certa vez, que eu nunca mais esqueci isso, que ela morava numa cidade pequena do interior. Bom dia, seu Luiz, bom dia, Letícia, bem-vindos. Ela morava numa cidade do interior, do Rio de Janeiro, e o pai dela continuou morando lá. Ela saiu já há muito tempo para estudar e nunca mais voltou. E uma vez ela falou com o pai que teve um escândalo com o padre, envolvendo o padre, inclusive, de questões sexuais. E aí um dia ela chega para o pai e fala assim: mas como é que você ainda vai à igreja sabendo que o padre fez aquilo? Está comprovado que ele é um corrupto, que ele é uma pessoa que moralmente não está adequada para aquele cargo, e você ainda assim continua indo à igreja? Aí sabe o que o pai respondeu para ela? Minha filha, eu não vou à igreja por causa do padre, eu vou por causa de Jesus. Continuou indo à igreja, continuou assistindo às suas missas, continuou crendo, porque ele estava ali não pelo homem, e sim por Jesus, por Deus. E aí tudo muda de figura, aí não tem risco de decepção. Não confundas, é o tema do nosso estudo de hoje, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não se confundirá. Palavras de Paulo aos romanos, e lá naquela época, dizendo: eles acreditem no Cristo. Se você nele crer, você não vai se confundir com os falsos profetas, com aqueles que querem chegar na nossa vida para usurpar o que é nosso, até a nossa própria fé, a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa ingenuidade. A colheita de desilusões é natural. Olha aqui, nas palavras de Emmanuel, é natural a colheita de desilusões. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem fórmulas verbalistas, que não atendem a... fórmulas verbalistas que... em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem fórmulas verbalistas, que não atendem a médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos de considerar que toda a crença cega, distante do Cristo, vamos evitar o sectarismo, vamos evitar a fé cega, o misticismo, a fascinação, sabe? A gente não tem que ficar alucinado, agradando, adorando dentro de igrejas, dentro de templos, colocar nossa dor excessiva muitas vezes, que natural que seja, por causa dependendo do trauma, a dor é grande, mas colocar isso dentro da igreja, da religião, e procurar em Deus a solução. Nós temos que procurar em Deus forças, lucidez, sabedoria. Senhor, me ajuda a ter mais sabedoria, para eu poder compreender esse mundo que eu estou inserido e seguir a meu caminho. Me fortalece nos momentos em que eu caminhar pelas refregas da vida, pelas dores, pelos caminhos dos vícios, das sugestões, dos arrebatamentos mundanos, para que eu possa resistir a tudo isso e possa efetivamente seguir a teu lado, seguir na tua direção, aliás, e o Senhor comigo. Esse é o papel que a gente tem que ter no momento em que nós fazemos as nossas reflexões com Deus. Além disso, temos a considerar que toda crença cega distante do Cristo pode redundar em séria perturbação. Quase sempre os devotos não pedem, olha só o que ele diz aqui, quase sempre os devotos não pedem algo mais que a sua satisfação egoística.
no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. Eu vou na igreja e vou pedir para o meu marido parar de me trair. Ué, o que Deus tem com isso se o teu marido está te traindo? É com ele, é você com ele, não é com Deus, porque é livre-arbítrio, é escolha de cada um. Deus não interfere no livre-arbítrio da gente. Então, se a pessoa não gosta mais de mim, se a pessoa não está sendo honesta comigo, eu tenho que ir lá na religião, pedir lá na igreja, no templo, pedir que Deus conserte aquela pessoa. É ela que tem que se consertar, e eu não sei nem se ela tem que se consertar. Porque se já está havendo relacionamento com processos de traição, de desonestidade, repensem a relação, reflitam se não seria a hora de cada um seguir o seu rumo para encontrar outra pessoa mais à frente, para ser feliz. Olha quanta coisa pode acontecer quando a gente assume as rédeas da nossa vida. Agora, ficar lá, fanático, colocando tudo nas mãos de Deus, acreditando que aquela vassoura que o cara está vendendo vai varrer os pecados e os miasmas da minha casa. Como é que uma vassoura vai varrer miasma? Se miasma é matéria espiritual, matéria deletéria, e a vassoura é matéria bruta. Não tem como a vassoura lá, não tem como a água limpar meu espírito. Não é? É só uma reflexão, é só uma questão de lógica, de raciocínio, gente. Mas é mais fácil, né, você colocar lá na ponta da situação. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. Aí eu estou precisando de um conselho, eu pego meu evangelho, eu pego um livro edificante, abro aleatoriamente, faço antes uma prece, converso com Deus, converso com a espiritualidade, com Jesus, digo: Senhor, me dê uma direção, me dê uma resposta. Será que eu consigo uma resposta para essa dúvida, para essa insegurança, para essa dor que eu estou vivendo? Por quê? Aí eu vou numa leitura, eu vou numa reflexão, eu vou numa oração, eu recebo. E aí eu começo a compreender as coisas. Mas se eu vou na igreja pedir uma resposta para tudo que é meu, adorando aquele que não é o Deus, aquele homem que está falando em nome de Deus, não se sabe nem se ele tem a credencial, se ele tem realmente a capacidade de estar ali falando, muitas vezes não tem, porque precisa responder moralmente com sua conduta, coadunada com o evangelho, para ter moral, para ter autoridade. Autoridade, varão, não tem essa música que as pessoas estão... Deus lhe deu autoridade. A autoridade é dada por Deus, mas pela sua conduta, pelo seu esforço por ser uma pessoa melhor, pela sua evolução, e não dada por Deus por ter dado porque você escolheu uma religião. Ontem mesmo, eu não sei se vocês viram, está circulando na internet um vídeo, um áudio de um pastor, sem querer falar mal de religião, porque não são todos, e em todas as religiões tem pessoas equivocadas, mas um pastor se defendendo, porque ele deu uma carona para uma garota, para uma adolescente de 14 anos, e para pagar a carona, a adolescente teve que fazer sexo oral nele, e ele disse: eu não tenho nada com isso, eu não obriguei nada a ninguém, ela fez porque ela quis. Como é que pode uma pessoa se destinar, se titular pastor, e não ter a dimensão da conduta, da responsabilidade da sua própria conduta? Como é que pode deixar os arroubos da carne se superarem a mente? Como é que eu posso permitir que uma adolescente faça sexo oral em mim? Não posso. Não posso por vários motivos, entre eles, porque eu tenho que entender que essa conduta não é uma conduta adequada para quem já entendeu as essências, algumas coisas da vida. A energia sexual, ela tem uma finalidade de criação, ela tem uma finalidade muito mais sublime do que um simples prazer. E mexer com isso de maneira exacerbada e equivocada traz consequências para ambas as partes. Como é que pode uma pessoa fazer isso? Essa pessoa pode se intitular pastora? Aí é você que vai decidir.
Aí é você que vai criticar. Faça a sua crítica. Defina o seu pensamento quanto a isso e tome a sua decisão. Idolatria causa cegueira espiritual. Exatamente, Letícia. Não nos fortalece, mas ficamos mais rígidos. Exatamente. É importante a gente ter isso na nossa mente. Deixa eu dar aqui um bom dia para a Verônica. Já falei com a Letícia, agora vai dentro da Simone. Bom dia, Simone. Gente, que tempo é esse no Rio de Janeiro, hein? Mas enfim, não confundas. Essa é a mensagem de hoje. A mensagem que Emmanuel nos traz para que nós olhemos a nossa volta, para que nós saibamos ter sempre razão, raciocínio, crítica diante das circunstâncias. O pastor não é Deus. Eu não tenho que adorar o homem, eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que seguir Jesus. Se eu vejo que o meu líder espiritual está tendo condutas que não se coadunam com as condutas de Jesus, eu me afasto sim, ou então eu não dou aquela atenção necessária a ele, sigo ali, pela misericórdia de Deus, passo misericórdia para ele, porque ele é um ser humano também, que também é passível de falhas, ele está também a caminho tanto quanto eu, mas não vou ficar adorando o homem, vou adorar a Deus, vou escutar o que está escrito, vou ler o que está escrito na mensagem evangélica, no evangelho, não no que aquele homem está falando. Nada de adorar pastor, adorar padre, adorar líder religioso, adorar pai de santo, adorar dirigente de casa espírita. Somos todos caminheiros nessa jornada evolutiva. Estamos a caminho juntos, ó, mãos dadas. Se eu estou de mão dada com você, o máximo que pode acontecer é eu te dar orientações por aquilo que eu já progredi. Mas jamais buscar em você a adoração. Não quero que me adore. Até porque a decepção vai ser grande, porque eu não sou perfeito. Vou falar uma coisa ou outra que não seja adequada. Ainda estou nesse processo. E é o meu caminho. Portanto, se me adorar, se colocar demais, expectativa demais, vai se decepcionar. E aí, quando a gente se decepciona, a gente sai de um ambiente religioso bacana, sai de um trabalho social que a gente está fazendo. Eu imaginava que o fulano fosse outra pessoa, porque faz tanta coisa. Não, fulano é uma pessoa a caminho. Fulano é uma pessoa que tem o direito, inclusive, de errar. Dou esse direito a ele. Por quê? Porque não estou aqui para adorar fulano. Eu estou aqui pela ação, eu estou aqui por Jesus, eu estou aqui pelo estudo, eu estou aqui pelo conhecimento, eu estou aqui pela interação que eu estou tendo, pelo tratamento espiritual que eu estou recebendo. Aí eu estou em equilíbrio com o Pai. E estou me protegendo. Porque ele fala aqui, não confundas. Ele está dizendo para você que quem não pode confundir é você. E Jesus no Evangelho já disse, já nos alertou, cuidado com os falsos profetas. Eles virão em meu nome, falarão em meu nome, mas não são meus seguidores. São falsos profetas, que estão trabalhando, infelizmente, para as leads, para as entidades menos felizes, e estão buscando se dar bem às nossas custas. E aí cabe a nós essa crítica, essa observação, e não permitir que sejamos vítimas do engodo alheio. Como, Alexandre, que eu farei isso? Reflete, observa, analisa e critica. Você tem esse direito. Deus te deu autoridade, recebe varão. Não é essa que a música fala? Deus te deu autoridade, recebe varão. Então recebe a autoridade de ter crítica, de ter o direito de observar o outro sem julgar. Meu amigo, minha amiga, criticar, observar, avaliar, analisar, não tem problema. O que você não deve é julgar. Então fulano, assim, percebi que fulano tem um equívoco. Não vou julgar. Vou perceber isso e vou seguir adiante. Mas não vou deixar de comer, não vou deixar de viver, não vou deixar de continuar na minha evolução. Não vou abandonar a casa espírita porque o dirigente não é tão bacana assim, não tenho tanta admiração. Deixa ele lá, faz a sua parte. O processo evolutivo é pessoal, é individual. A gente está no coletivo para se ajudar, mas não é o coletivo que vai efetivamente me fazer progredir. É a minha vontade de ser melhor. Eu posso estar em várias atividades espirituais e não estar progredindo em nada, porque eu não estou absorvendo para mim a experiência daquilo tudo. Eu tenho que querer.
O processo é individual, pensa nisso. Vamos agora encerrar nossa conversa fraterna. Ó, capítulo 268. Tenha dinamismo em sua vida. Não fique aí parado, de braços cruzados. Não são as ideias bonitas que valem. Não são as ideias bonitas que valem. Ideias. São as ações práticas. Os pés que não caminham criam raízes. A vida é luta. Não espere que os necessitados o venham procurar. Vá visitá-los em seus tugúrios. Não espere que os necessitados o venham procurar. Vá visitá-los em seus tugúrios. Leve uma palavra de conforto, um sorriso de compreensão, um pensamento de ternura. Esse é o conselho de Carlos Torres Pastorino para os nossos dias de hoje. Vamos buscar levar a quem precisa o nosso amor, a nossa compreensão, um simples olhar. Não percam essa oportunidade. Se forem sair daqui a pouco, quando a chuva diminuir, e passarem por alguém com necessidade na porta do metrô, pelo menos olhe com ternura, faz uma prece. Pede: Senhor, ampare esse irmão nessa dor material, porque a dor moral é outra coisa, e a necessidade de estar ali também é outra coisa. Mas o que você puder fazer para tentar minimizar a dor do outro, esse é o teu papel. Pensa nisso. Vamos caminhar, vamos nos movimentar. E você, aposentado, seu Luiz, merece aposentadoria. Não é o tipo de movimento físico que ele está falando exatamente. Ele está fazendo uma alusão ao pensamento também. Você pode fazer muita coisa sem sair de casa. Faz oração, faz pensamento positivo, faz uma leitura edificante, vai se aculturar, vai ver um bom programa na televisão, vai ler um bom livro. Seja ativo dentro de casa. Dá para ser ativo dentro de casa, só querer. Meus amigos, um ótimo dia a todos vocês. Um beijo no coração. Obrigado por esses momentos de reflexão que me fizeram muito bem. Espero que tenham feito também a vocês. Um beijo no coração. Até a próxima. Paz e bem.